Boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Nossos Direitos, que tem por objetivo levar informações jurídicas de forma clara e precisa a vocês que nos acompanham. No nosso primeiro programa, estaremos entrevistando o juiz de direito Dr. Bruno Campos, da comarca de Belém de São Francisco, Pernambuco, que irá falar sobre a Semana Nacional de Conciliação, que ocorrerá entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro deste ano. Dr. Bruno, bem-vindo. Agradeço pela atenção de Vossa Excelência de estar aqui conosco nesse programa. Boa noite, Flauber. Você que é professor da FACES, muito conceituado, assessor lá no Fórum pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e está nessa nova profissão como apresentador. Desejo desde já boa sorte nessa nova função. Aproveito para dar uma boa noite também à direção da TV Jatinã e a todos os telespectadores. É uma honra muito grande estar aqui nesse primeiro programa Nossos Direitos. Eu que estive recentemente aqui na TV Jatinã, é sempre uma honra enorme. A honra é nossa e agradecemos mais uma vez por sabermos que podemos contar com a presença de Vossa Excelência sempre que nós precisamos do senhor. Dr. Bruno, como é que o senhor vê o crescimento e a disseminação da conciliação no Poder Judiciário? Flauber, vejo de forma muito positiva. Passávamos durante muito tempo, durante muitos anos, principalmente no século anterior, por um procedimento judicial que se limitava ao julgamento por parte do juiz, em que as partes se dirigiam ao Poder Judiciário e o processo se finalizava unicamente através de uma decisão judicial, através da sentença do juiz. E com a disseminação da conciliação, viu-se a necessidade de que as próprias partes poderiam chegar à conclusão daquele processo. E com isso, todos têm a ganhar, porque tanto as partes podem chegar a um resultado que seja útil a ambas, como o próprio Poder Judiciário, que com isso acaba ficando com menos processos. Exatamente. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, ele, em 2010, expediu uma resolução de número 125, cujo objetivo seria justamente conciliar, ou seja, pacificar conflitos, né? E passou, então, a conciliação a ser uma política nacional do Poder Judiciário. Ao seu ver, a política do Poder Judiciário relativa à conciliação tem sido bem implementada pelos tribunais pátrios? Olha só, Flávia, como você bem falou, essa resolução que foi editada em 2010 trata justamente sobre isso, a respeito dessa resolução de conflitos. Foi uma preocupação do CNJ desde a sua criação, em 2004. Passou-se a disseminar conciliação, a necessidade de mediar e de conciliar, principalmente a partir de 2006. E a partir de 2010 passou-se a fazer uma coisa ampla, de forma a abranger todos os estados e a justiça, tanto comum quanto especial. Então se percebe que o CNJ está realmente engajado quanto à questão da conciliação. E nesse sentido, os tribunais de todos os estados também estão. Para se ter uma ideia, no ano anterior, no ano de 2016, tivemos aqui no estado de Pernambuco cerca de 2.400 acordos em uma semana que se pretende ser direcionada para a conciliação. Então isso é muito positivo. Tem dados também referente a todo o Brasil, que houveram no ano anterior cerca de 130 mil acordos. Então vejo isso tudo de forma muito positiva. Quando a gente analisa os anos anteriores, a gente percebe que há um engajamento maior, porque são dados crescentes, vem havendo cada vez mais acordo. Então isso é positivo, porque mostra que a população, os servidores, os magistrados, todos os colaboradores no geral, os próprios advogados estão engajados nisso. Então é aquela situação que eu sempre digo, se todos se engajam, se o benefício é para todos, então todos vão sair ganhando. Sim. Com relação a essa semana de conciliação que vamos ter aqui em todo o país, na realidade, inclusive no nosso estado de Pernambuco e aqui na cidade de Belém de São Francisco, qual a expectativa do senhor? É uma boa expectativa para essa semana com relação a possíveis conciliações a serem realizadas? Então, a Semana Nacional de Conciliação vai ocorrer nesse ano de 2017 a partir do dia 27 do próximo mês, ou seja, a partir do dia 27 de novembro.
e durará até o dia 1º de dezembro. Serão 5 dias em que se espera que exista uma grande quantidade de acordos, porque com isso vamos reduzir o grande acervo que temos em todo o Estado. Para você ter uma noção, Cláudio, e você sabe muito bem disso, mas é interessante que a população saiba, nós temos no fórum cerca de 4.000 processos. São 4.000 pessoas que existem por trás daquelas folhas de papel e que necessitam de uma resposta do Poder Judiciário. Eu, você, todos os servidores do fórum, estamos todos engajados diariamente, de forma diuturna, em resolver esses processos, mas é humanamente impossível. Então, justamente pensando nisso, que é uma realidade de todo o Estado, é uma realidade de todo o país, é necessário que ocorra uma semana em que sejam postos à disposição da população justamente aqueles processos em que seja viável a realização de acordos. Talvez até por isso, né, doutor Bruno, que o próprio legislador, quando editou agora o novo Código de Processo Civil, colocou como uma das principais, né, objetivos desse código justamente a conciliação, né, em todo e qualquer tipo de processo, antes mesmo de haver a contestação da parte, deve-se tentar uma conciliação. Jurisprudencial nesse sentido, ou seja, doutrinário do ponto de vista de quem redige livros, de quem estuda de fato, jurisprudencial do ponto de vista dos juízes e tribunais, já existia um entendimento de que conciliação é realmente uma boa saída para reduzir o acervo, para colocar para as partes uma solução que seja interessante para ambos. E justamente pensando nisso, o Código de Processo Civil, que está em vigor desde o ano de 2015, imaginou justamente que seria interessante uma fase pré-audiência de instrução, que eu costumo chamar de pré-instrutória, que é justamente para tentar viabilizar as partes, tanto parte autora quanto parte ré, chegarem a um acordo para que não seja necessário que esse processo siga adiante, para que naquele momento pudessem resolver, pudessem colocar um ponto final e já saberão da decisão, porque foram elas próprias que tomaram e, consequentemente, não precisará juiz dar nenhuma decisão no processo. Então, realmente é uma coisa que já vinha ocorrendo com os anos anteriores, com as décadas anteriores. Todos os estudiosos de direito já eram favoráveis, existia uma quase unanimidade nesse sentido de que existir acordo dentro do processo é muito interessante. Só que eu diria que o Código de Processo Civil vive agora como a cereja do bolo, no sentido de colocar na legislação o que antes já existia no âmbito da doutrina e da jurisprudência. Okay. Uma coisa, doutor Bruno, mesmo a gente sabendo que a conciliação é sim o melhor caminho, ainda percebemos, né, no dia a dia da população muita resistência com relação a esse conciliar, chegar a um acordo. A que o senhor atribuiria esse tipo de comportamento da população? Flávia, a população sempre imaginou, isso não é exclusivo de Belém de São Francisco, isso não é exclusivo de Itacuruba ou de qualquer cidade de onde o telespectador esteja, sempre imaginou que o juiz é a única pessoa que pode decidir o futuro de quem está litigando naquele processo. E isso, na verdade, é uma concepção errônea. Eu, quando me deparo com o processo, por mais que eu tente ter sensibilidade, inevitavelmente eu estou lidando ali com folhas de papel. Por mais que eu saiba que existem pessoas por trás daqueles processos, eu não vou ter a noção exata, nenhum juiz vai conseguir ter a noção exata, no sentido de sentir o coração da pessoa, no sentido de saber o que está passando na cabeça daquelas pessoas. Então, o que é que se pretende com a conciliação? Justamente permitir que aquelas pessoas que passaram por aquele problema, conciliação costuma ocorrer principalmente no âmbito de direito de família, em situações de divórcio, em situações de alimentos. Então, pessoas que já tiveram um relacionamento anterior, um vínculo anterior qualquer, é necessário que essas pessoas tragam para aquele momento, para aquela mesa, justamente algo que possa chegar a um denominador comum e que possa resolver aquela situação. Porque, raciocínio, se uma pessoa ajuiza uma ação qualquer e pede algo em face de fulano de tal, esse fulano de tal vai vir para o processo e vai tentar explicar o que é que ele tem a oferecer quanto àquilo.
se ele achar que pode oferecer determinado valor, se ele achar que pode chegar a determinado acordo e a parte autora aceitar, vai encerrar naquele momento. Se torna desnecessário a partir desse momento que eu, como juiz, me depare com aquele processo e, inevitavelmente, eu vou dar uma decisão que vai desagradar alguém, que vai desagradar o autor ou vai desagradar o réu, ou às vezes desagrada ambos, porque em situações principalmente indenizatórias, Fábio, em que às vezes o autor pede 10, 20, 30, 40, 50 mil e às vezes o réu acha que só deve pagar 1.000, se eu der uma sentença no sentido de que o autor vai ter direito a 5 mil reais, provavelmente vai desagradar ambos. E ambos vão ter que aceitar aquela decisão, desde que transite em julgado. Ou seja, tiveram a oportunidade de, em uma mesa, diante do conciliador, eles firmarem um acordo que poderia ser interessante para ambos, para deixar a cargo do juiz, ou seja, uma terceira pessoa, decidir o futuro deles. Eu costumo dizer que nós mesmos devemos decidir nosso próprio futuro. Só se chegar numa situação que não tiver como nós decidirmos, se houver um conflito que não seja possível celebrar acordo, nessa situação será necessário que um terceiro venha a dar alguma decisão. E esse terceiro é justamente o juiz. Verdade. Inclusive, temos uma experiência excelente no Fórum de Belém de São Francisco com relação aos mutirões, né, que tem dos termos circunstanciados de ocorrência, onde mais de 90% dos processos que são encaminhados são submetidos a acordos, e o que desafoca bastante o Poder Judiciário. Então, dando sequência até mesmo a essa pergunta da dúvida da população, né, que leva a esse temor inexplicável, até podemos dizer assim, da conciliação, o senhor atribui esse comportamento ao quê? A uma falta de informação? O que é que o senhor acha que leva essas pessoas a ter esse temor de participar da conciliação e querer uma decisão do juiz? Fábio, eu acho que no fundo seria um pouco de orgulho. Orgulho tanto por parte do autor quanto por parte do réu, no sentido de não querer perder nada em detrimento do outro, porque acha que se perder alguma coisa, o outro vai ganhar muito. Então essa questão de orgulho, e que se for um juiz, se for eu, Bruno, decidindo, através de uma caneta, assinando e decidindo o futuro daquelas pessoas, eles vão dormir tranquilos. Então eu acho que precisa haver essa consciência por parte da população, de que a população tem condições de decidir certas demandas. Obviamente que eu não estou me referindo à situação criminal. É óbvio que, se tratando de crime de direito penal, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e eu vou dar a decisão, eu vou sentenciar. Nesse ponto, é inconcebível se falar de acordo, claro, com exceção dos TCOs. Mas em se tratando de demandas cíveis, pelo contrário, em se tratando de demandas em que existem pessoas capazes, tanto do lado do polo ativo quanto do lado do polo passivo, com certeza deve sim sentar para chegar a um acordo. Inclusive, Flávio, em nossa comarca, nós temos o privilégio de, no passado, ter sido celebrado um convênio entre a FACES e o Tribunal de Justiça para viabilizar uma Câmara de Conciliação e Mediação. Muitas comarcas maiores que Belém de São Francisco não têm esse privilégio. Com isso, é possível que o fórum funcione tranquilamente, com todos os servidores, com magistrado, com assessores, se dedicando aos demais processos, e a Câmara de Conciliação se preocupa em receber as partes justamente para tentar viabilizar um acordo. Então eu acho isso muito importante para a comarca. Já existe há muito tempo essa Câmara de Conciliação. Poderíamos ter mais acordos se tivesse por parte da população a consciência quanto à necessidade de resolver o processo imediatamente. Os valores a que eu me referi anteriormente, quando eu mencionei que foram celebrados 2.400 acordos aqui em Pernambuco na Semana Nacional de Conciliação de 2016, para você ter uma ideia, Flávio, foram 6.400.000 reais em acordos. O que isso significa? Foram feitos acordos, eu não sei se mais favorável ao autor, mais favorável ao réu, mas finalizaram os processos, o credor já recebeu o dinheiro, fez investimentos, fez aplicações, e todo mundo sai vencedor, porque é uma situação extremamente exitosa para todos. Tanto para o autor, que recebeu o dinheiro, tanto para o réu, que não tem risco de pagar um valor maior, tanto para o Poder Judiciário, que diminui a quantidade de processo.
E, para se ter uma ideia, esses 6 milhões de reais no âmbito do estado de Pernambuco, no âmbito do Brasil, ou seja, incluindo todos os estados, inclusive do Distrito Federal, foram 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. E esse dinheiro circula. Isso, principalmente em tempos de crise como a nossa, circular dinheiro é importantíssimo. E nessa situação todos ganham, eu me referi ao autor, réu e ao Poder Judiciário, e também ganha o Estado através do governo federal, através da União. Porque desse 1 bilhão e 200 milhões de reais, foram 10 milhões referentes a imposto de renda e referente ao INSS, a contribuição previdenciária. Quer dizer, nessa situação em que todos ganham, eu acho que tem sim que disseminar, tem que haver um incentivo por parte de todos os colaboradores do Poder Judiciário, tanto magistrado, quanto assessor, quanto servidor, por parte dos advogados. Mas é necessário que ocorra, sobretudo, por parte da população, a consciência de que é interessante fazer acordo. Porque não importa se o juiz explica essa situação, se o assessor explica essa situação, se o advogado explica essa situação. Se o autor e o réu ficarem intransigentes, não vão chegar em lugar nenhum. É aquele ditado que você já deve ter ouvido falar, que 2 bicudos não se beijam. Exatamente. Precisamos tirar da nossa cabeça certas mágoas. Eu acho que o que dificulta celebrar certos acordos são mágoas referentes ao passado. Tanto referente a uma situação familiar, entre marido e mulher, envolvendo filhos, envolvendo esse vínculo anterior, quanto situação de indenização por danos morais, danos materiais, alguma coisa que fulano falou para Beltrano. Isso tudo acaba ficando na cabeça da pessoa e dificulta celebrar acordo naquele momento na mesa. E se dispõe a receber uma decisão por parte de uma terceira pessoa, que é o magistrado, e ele vai ter que aceitar. Então é necessário que a população compreenda isso. Ficarei muito feliz se conseguirmos passar essa mensagem para a população de Belém de São Francisco e de Itacuruba. Quero me sentar com os advogados aqui da comarca, no sentido de tentar viabilizar isso da forma mais efetiva possível. Quero selecionar processos que sejam realmente possíveis de acordo. Então, a população que tiver processos na comarca de Belém de São Francisco, advogado que tiver processo na comarca de Belém de São Francisco e vislumbrar a possibilidade de acordo, podem se dirigir ao fórum. Temos lá servidores na secretaria que estarão prontos para recebê-los, para anotar o número de processo e para tentar agendar para fazermos o máximo de audiência nessa Semana Nacional da Conciliação, nesse período entre 27 de novembro a 1º de dezembro. Se conseguirmos um número grande de acordos, vai ser benéfico tanto para as partes envolvidas, quanto vai ser benéfico para o próprio fórum, para o próprio Poder Judiciário, porque, como eu falei no início da entrevista, temos aqui 4.000 processos. A partir do momento que, hipoteticamente, façamos, é um pouco utópico, mas vou imaginar, se pudéssemos fazer 400 acordos, reduziríamos o acervo do fórum em 10%. Isso é fantástico. Além de propiciar o jurisdicionado, que tem processo há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, pasme, Flauber, me deparei aí com a situação de um processo da década de 50, 1955. Então, realmente é um absurdo, mas é um absurdo que só vai ser solucionado se todos nós decidirmos juntar forças. Isso significa juiz juntar força com servidor, com assessor, com advogado e com jurisdicionados. Doutor Bruno, que processos, quais tipos de processos e que fase esses processos devem estar para que possam participar dessa semana de conciliação que vai haver aqui em Belém? Flauber, em vez de relacionar quais processos poderiam estar nessa semana, eu preferia falar de forma inversa. Quais não poderiam estar. Por que eu digo isso? Porque excluindo os processos criminais em que existe o trâmite normal, em que não se trata de rito sumaríssimo, em que não houve lavratura de TCO, esses processos, em regra, não poderão participar. O restante, a maioria dos processos cíveis, a maioria dos outros processos, tem condições de participar. Por isso que eu preferia não delimitar aqui
justamente para propiciar que o advogado que esteja me ouvindo, para propiciar que o jurisdicionado, qualquer da população que tenha processo lá no fórum e que exista a possibilidade de acordo, tomando como parâmetro a parte contrária, se dirige ao fórum para ver se é possível incluir na Semana Nacional de Conciliação. Normalmente nós temos a matéria de família relacionada a alimentos e relacionada a divórcios. Esse tipo de processos são mais afeitos à realização de acordos. Esses processos, indiscutivelmente, colocaremos nessa semana, desde que esteja em situação compatível com o acordo. Mas outros processos, como indenização por danos morais, indenização por danos materiais, serão possíveis de serem celebrados acordos. Então, eu não gostaria de delimitar, justamente para não fazer com que a população ficasse acanhada no sentido de procurar o Poder Judiciário. Vamos fazer agora um pequeno intervalo na entrevista. Voltamos já. Anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em Belém do São Francisco. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet. Bem, pessoal, estamos de volta com o programa Nossos Direitos, onde estamos entrevistando o Dr. Bruno Campos, daqui de Belém de São Francisco, a respeito da Semana Nacional de Conciliação, que irá acontecer entre os próximos dias 27 de novembro e 1º de dezembro deste ano. Dr. Bruno, já fizemos diversas perguntas, o senhor prontamente, de forma bem clara, objetiva, já respondeu a todas elas, de modo que a gente está encerrando essa entrevista e eu gostaria de deixar um espaço para que o senhor deixasse mais algum recado que queira com relação a essa semana. Flávio, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu vejo sempre com bons olhos quando eu entro em contato com a população, quando eu passo algum recado para a população, no sentido de convidar a população para que, junto com o Poder Judiciário, possa prestar um serviço melhor para a comarca de Belém de São Francisco. Como eu disse anteriormente, temos um acervo muito grande aqui em Belém de São Francisco. E não vai ser possível que eu, como juiz de direito, você como assessor, Flávio, Giocélio como assessor e os demais servidores, não vai ser possível que nós resolvamos esses problemas, esses processos, esses problemas que estão, como eu disse anteriormente, configurados em folhas de papel, mas que refletem vidas humanas por trás. São muitos processos. Um grande problema que a gente tem hoje é esse relacionado ao acervo. Então, só vamos resolver isso se houver um engajamento de todos. E quando eu falo todos, eu estou me referindo não só a nós, integrantes do Poder Judiciário, mas advogados e principalmente a população, no sentido de compreender que existe um acervo muito grande aqui em Belém de São Francisco e que pode ajudar no sentido de tentar viabilizar acordos. Se existirem processos em que tanto o autor quanto o réu têm algum interesse em celebrar acordo, peço que sentem para tentar viabilizar isso, peço que procurem um advogado, peço que o advogado faça o agendamento na secretaria para que seja marcada a audiência, para que com essa conciliação se resolva o processo. Com isso vocês vão resolver a vida de vocês e consequentemente vai melhorar a situação do acervo da comarca de Belém de São Francisco. Isso vai permitir que com menos processos possamos dar muito mais atenção aos outros processos e com isso funcionar de forma muito mais célere. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer essa oportunidade, Flávio, e gostaria de elogiar
mais uma vez a sua pessoa e desejo muita sorte nessa sua nova função como apresentador. Parabenizo desde já e agradecer a direção da TV Jatinã. E a todos os telespectadores, eu dou uma boa noite. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Na certeza de saber que podemos contar outras vezes, desde já agradeço novamente de forma antecipada. Uma boa noite. Esse então foi o nosso programa, Nossos Direitos. Espero que vocês que nos acompanham tenham gostado. E nos vemos no próximo programa. Se gostaram, deixa aí, por favor, o seu ok, o seu like. Compartilhem com os amigos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Programa Nossos Direitos. Oferecimento TVE Tour Viagens e Turismo. Agrodan, 30 anos fazendo o sertão virar pomar. Casa e Companhia Móveis e Eletros. Supergás Brás em Belém do São Francisco. Ligou, chegou. Doutor Paulo Elísio Lustosa, dermatologista. Farmácia Santo Antônio. Doutor Alexandre Torres Candeia, Clínica Médica, Endocrinologia e Ultrassonografia. CETEC, cursos técnicos em Belém do São Francisco. LACAR, Laboratório de Análises Clínicas Alves Rodrigues. FACESF, cursos de Direito e Psicologia. E Vale Net Shop, o seu provedor de internet.